Oi, gente, tô eu aqui mais uma vez. Vocês estão de longe minha cara aqui, então não. Vamos para mais um vídeo, gente, de explicação de matéria, continuação do assunto que nós vimos na aula passada. Nós falamos sobre a fonte de energia do carvão e agora vamos falar do petróleo e do gás natural. Pega sua apostila aí, página 29, para a gente dar início, tá? Vamos grifar comigo. Eu espero que vocês estejam entendendo tudo. Qualquer dúvida, vocês já sabem, só me chamar. Bom, vamos lá em cima comigo, tem uma breve introdução lá. Nenhuma outra região, no entanto, tornou-se tão simbólica quanto... gente, é isso mesmo, vamos lá. Nenhuma outra região, no entanto, tornou-se tão simbólica como o Oriente Médio, no que tange à abundância de recursos energéticos, em especial o petróleo e o gás. Então nós vimos em relação ao carvão que tem vários países do mundo privilegiados aí com essas maiores reservas de carvão. Nós vimos os Estados Unidos, né? Aqui nesse gráfico que nós falamos na videoaula passada. Nós vimos Rússia, vimos Austrália, mas quando fala de recursos energéticos, nenhum lugar do planeta é tão privilegiado quanto o Oriente Médio. Aquela parte da Ásia que a gente ouve tanto falar na televisão de conflitos e guerras que marcam esse local. Você acha que as guerras estão lá à toa? Não. O grande fundamento desses conflitos é de interesse econômico por esses recursos aqui, o petróleo e o gás natural. Bom, vamos falar primeiramente do petróleo. Quando as reservas de petróleo da região começaram a ser reveladas e exploradas, no início do século XX, a maior parte dos territórios do Oriente Médio se inseria na Pérsia, convertida no atual Irã. Nessa época, com a desintegração do Império Turco-Otomano, o Reino Unido e a França dividiram o controle político da região até a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, foi feita a transição até se consolidarem os estados modernos da atualidade. As exportações petrolíferas provenientes do Oriente Médio se destinam ao abastecimento de países em todos os continentes, que dependem desse recurso para o suprimento de combustíveis. Então nós temos vários países no globo que não têm essa quantidade de energia suficiente para ser extraída do seu território. Então eles precisam comprar essas fontes energéticas de outros países. E a grande parte deles compram do Oriente Médio, que é onde possuem as maiores reservas. Vamos lá. Conscientes desse fato, junto a países exportadores de outras regiões, como Equador e Venezuela, eles formaram a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, sempre que você ouvir esse termo OPEP, na verdade é um grande bloco econômico formado por países exportadores do petróleo, que não são somente países do Oriente Médio. Nós temos aí Venezuela e Equador, que também fazem parte desse grupo, que também se destacam em grandes reservas petrolíferas. É notório, entretanto, que apesar da riqueza proporcionada pelo petróleo, os regimes que governam os países do Oriente Médio enfrentam problemas relacionados à pobreza e de suas populações, por vezes associados a grupos de trabalho asiático que migram em busca de emprego. Apesar das grandes reservas de petróleo do planeta estarem no Oriente Médio, às vezes grande parte dessa riqueza não fica ali para benefício próprio da população. Infelizmente, existe muita corrupção, né? Muitos desses recursos, essas riquezas são roubadas pelo governo e existe a exploração também de outros países poderosos que tendem a se infiltrar ali dentro. Vamos virar a folha, que ele vai começar a trazer para a gente alguns conflitos políticos que acontecem, guerras inclusive, por conta dessas reservas petrolíferas. A geopolítica do petróleo do Oriente Médio tem implicações em muitos conflitos regionais. Geralmente, essas rivalidades se misturam e envolvem também os países onde predominam umas e outras tendências, compondo um cenário político extremamente complexo e instável.
mais um pedacinho para frente, além de atrair também interesses de potências que intervêm com frequência na política dos países e influenciam os embates existentes. Então nós temos uma grande influência dos Estados Unidos, nós temos uma grande influência da Rússia, de países que fazem parte da União Europeia, que acabam interferindo em questões políticas e econômicas do Oriente Médio, porque estão interessadas nas reservas petrolíferas. Os países produtores da região desenvolveram polos industriais ainda incipientes para o processamento da matéria-prima. Embaixo, países como a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes e Kuwait, as monarquias mais ricas da região, têm buscado diversificar suas economias diante da perspectiva de uma economia mundial menos dependente do petróleo no futuro e de médio a longo prazo, como uma menor abundância do produto. Então aí nós temos em destaque os grandes países produtores de petróleo. Dá um destaque para eles: Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes e Kuwait, tá? Página 31 você pode pular. E agora nós vamos falar do gás natural, que compreende aí página 32 e 33, que vai ser nossas últimas páginas de hoje. Tô fazendo vídeos mais curtos para que não fique cansativo para vocês. Outro combustível geralmente associado às reservas de petróleo, mas que estabelece uma dinâmica geopolítica própria nas relações comerciais que protagoniza, é o gás natural. No contexto da Ásia e da Europa, dois países se sobressaem, tanto pela quantidade de reservas quanto pela maneira como utilizam esse recurso em sua atuação geopolítica. Em ambos os casos, uma atuação bastante conturbada, com países vizinhos e potências rivais. Trata-se do Irã e da Rússia. Gente, o Irã e a Rússia possuem a maior parte das reservas de gás natural do mundo. Esses dois países concentram as maiores reservas de gás do mundo. Então, eles acabam usando desse artifício, desse poder que eles têm para manipular, para chantagear e para se vingar de países inimigos. Porque vários países são dependentes desse gás natural. Lembrando que esse gás ele é transportado de um país para o outro em gasodutos, são grandes tubos subterrâneos. Em alguns trechos também eles estão visíveis aqui na parte externa. E às vezes esses países cortam a distribuição desse gás por algum motivo, por algum conflito, por alguma relação de interesse. Acontece demais isso aí, tá? O Irã, embora tenha as maiores reservas conhecidas no globo, enfrenta dificuldades comerciais para ofertar e vender sua produção, principalmente em virtude de fatores de ordem geopolítica. Ocorre que desde a Revolução Iraniana, em 79, os líderes do regime que se instalou no país desenvolveram relações de inimizade e mútua desconfiança com os Estados Unidos e seus aliados, em especial os países da Europa. O Irã acusa os estadunidenses de intervir em sua política interna ao financiar grupos clandestinos de oposição ao regime, ao mesmo tempo que são acusados por aqueles de fornecer apoio financeiro e militar a grupos terroristas, além de tentar desenvolver armas nucleares secretamente. Então você vê que os Estados Unidos e vários países da Europa são dependentes do gás proveniente do Irã. Só que por ter uma relação conflituosa, o Irã acaba vetando a distribuição desse material para esses países. Então existe ali um clima muito incerto, uma relação de muito interesse e também uma relação muito conflituosa entre o Irã, os Estados Unidos e seus aliados. Por conta dessas relações controversas com os líderes de países ocidentais, o gás iraniano é vendido quase que inteiramente para países asiáticos. O Irã acaba vetando a distribuição desse gás para a parte ocidental por causa da inimizade com os Estados Unidos e seus aliados.
E quando vende, vende por um preço muito, muito acima do mercado. E isso acaba gerando conflito aí entre os líderes desses países. Em 2015 foi firmado um acordo internacional envolvendo o Irã, de um lado, e um grupo de potências liderada pelos Estados Unidos do outro, na qual o país do Oriente Médio se comprometia a não desenvolver a capacidade de produzir armas nucleares. Bom, existe uma especulação muito grande de que o Irã use grande parte desse gás para produção de energia nuclear também. Existe um protocolo que foi assinado há muitos anos, onde os países se comprometeram a não investir em energia nuclear para fins bélicos, para fins de guerra, apenas para a produção de energia. Desde quando aconteceu o desastre em Hiroshima e Nagasaki com a explosão das bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial. Só que o Irã é um grande produtor também de energia nuclear. E muitas pessoas especulam, os próprios países acreditam que essa produção de energia nuclear não é voltada somente para energia, e sim para fins bélicos. Então hoje o Irã tem um grande potencial nuclear. Eles temem que uma terceira guerra mundial aconteça e que o Irã use dessas armas para destruir seus inimigos. E quem está no alvo? Estados Unidos e seus aliados. Então, existe muito conflito com o Irã em relação ao gás natural que ele possui e que ele acaba vetando a distribuição, e também nessa produção desconfiada de energia nuclear para fins bélicos. Página 33. Nós vamos lá para baixo. Uma novidade importante no cenário da geopolítica do gás natural é a aproximação entre Rússia e China, que tem se intensificado recentemente com o objetivo de conectar o maior exportador mundial, a Rússia, ao gigantesco mercado da China. Então aí, Rússia e China estão se tornando cada vez mais próximas e mais aliadas por conta da distribuição desse gás. Por conta, na verdade, dessa relação comercial que eles estão travando aí, que eles estão se mantendo mais próximos. A Rússia tem uma grande produção de gás, como você já viu, e a China é o maior mercado que cresce hoje e necessita, obviamente, desse gás. Então nós temos o Irã contra Estados Unidos e seus aliados, a Rússia aliado à China, e o Irã, obviamente, está mais do lado deles porque são contra a política proposta pelos Estados Unidos. Próxima aula, a gente continua falando um pouco mais sobre esse assunto. Temos a energia termonuclear, que nós vamos falar no próximo vídeo. Qualquer dúvida é só chamar. Aqui no box de descrição eu vou deixar para vocês alguns exercícios para vocês fazerem. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais.